Agu, espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Odaralo com Orimeji. Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui em outro aspecto, aqui em outro momento, fechando esse quinto vídeo, acho que esse já é o quinto vídeo, falando sobre filosofia e o que ela é, o que ela se propõe, se é que isso é possível de fazer. E uma das propostas, uma das chaves de interpretação que o Ocidente apresenta e que a gente pode tomar como algum tipo ainda que a gente não use o termo verdade, mas que pelo menos a gente utilize o termo correspondência com aquilo que é real. E aí a gente abrange aí, em termos de sentido, uma grande variedade de coisas. O primeiro aspecto é que quando a gente ouve falar sobre filosofia, uma das atividades que mais se aproximam e que mais participam dela, independente do tipo de conceitualização, independente da definição que apareça, vocês vão encontrar o termo reflexão conectado à filosofia, ao termo filosofia, ao campo da filosofia, ao assunto filosofia. Enfim, o tema, onde quer que filosofia apareça, a reflexão está acompanhando ela de alguma maneira. E se a gente entende reflexão como essa metáfora da projeção tecnológica do espelho, e aqui, por exemplo, na época do início da filosofia no Ocidente, na Grécia, a tecnologia de projeção que havia era do espelho, né? Era a sombra do fogo e a imagem no espelho. Hoje a tecnologia nos permite ter uma projeção um pouco mais complexa, que é essa projeção aqui, né, da rede social, do vídeo, do áudio, projeção de áudio e de vídeo. Então não é só uma projeção de imagem, é de som também. Mas vamos manter aqui essa ideia de projeção, né? Como eu já tinha dito acho que no segundo ou no terceiro vídeo, eu não estou de fato nas suas mãos, né? Agora que você está aí utilizando o celular, você pode estar assistindo na TV, não sei, num tablet, onde quer que esteja, porque primeiro você sabe que essa superfície ela é plana, né? Existe uma ilusão aí magética de uma profundidade que aí não existe, é uma projeção, não é real, não é palpável, é real, mas é um tipo de realidade que a gente chama de virtual, né? VR, RV. A ideia é entender que a filosofia é esse movimento de projeção do pensamento, do próprio pensamento. E aí, nesse aspecto, quando você está de frente para o espelho, aqui você está diante de mim, eu estou diante de você, você está vendo o meu corpo, né? A projeção do que eu sou como existência. Talvez não do que eu seja, mas uma demarcação territorial, uma localização geográfica, físico-geográfica da minha existência. Você não me vê de fato. Aliás, você vê uma parcela de mim, existe uma outra parcela que elas permanecem em volta por, inclusive, um mistério, né? Não sabemos definir o que é espírito, o que é alma, o que é intelecto, o que é... Existem diversas tentativas no Ocidente e em outras culturas também. Mas o que quer que seja, a reflexão acontece nesse outro ambiente, dessa outra parte, esse outro aspecto do ser, que não é material talvez, ou que não é perceptível aos nossos sentidos. E quando esse ser, quando esse pensamento, quando esse intelecto se vê diante do espelho da mente, vamos dizer assim, né? Quando ele se projeta, quando a gente está pensando sobre coisas que a gente fez, quando a gente está planejando fazer algo, quando a gente para um momento e revê algum evento, alguma experiência que nós tivemos, e a gente se pergunta, por que eu fiz aquilo? Por que fulano fez aquilo? Estava tudo tão bem, por que ela fez aquilo comigo? Por que eu fiz isso com ela ou com ele? Essas perguntas surgem. Esse movimento, essa atitude é uma atitude de reflexão. Você se põe diante de você mesmo. A filosofia ela vai para além da experiência física, de memorar apenas as ações físicas, sociais, entre pessoas, mas ela põe diante de si o próprio pensamento. E aí, nesse ato de refletir o próprio pensamento,
a gente usa aí esse termo reflexão para se referir a isso. É algo que não necessariamente produz algo no mundo material, Aristóteles diria. Outros autores, outras autoras vão dizer que sim, que necessariamente isso acontece. Mas é uma questão ainda a se debater, ainda a se discutir, há muito a se aprender ainda. Muitas culturas ainda permaneceram sem participar desse debate abertamente. Elas participam, elas atuam realmente de maneira muito efetiva, inclusive. E por conta disso eu acho que já sabemos, já há uma necessidade ampla de que essas outras formas de reflexão comecem a fazer parte do debate, da mesa de debate, para solucionar questões, talvez para tornar as questões um pouco mais complexas, talvez para tornar aquilo que a gente está investigando um pouco mais nítido. Qualquer que seja a possibilidade, o que estaremos fazendo é esse ato de reflexão, de pôr o pensamento diante de si próprio. E por incrível que pareça, essa não é uma atitude solitária como parece ser, porque se a gente for entender aí numa perspectiva Banto, uma explicação Bantus seria de que essa existência ela é uma necessariamente coexistência. Então, por mais que o ato de reflexão ele seja um ato particular, privado, hoje ainda no máximo dessa palavra privado, algo que só você tem acesso, a reflexão ela é algo privado, ainda é algo que é seu, você reflete e ninguém sabe o que você está refletindo, mas ainda assim, nesse movimento, as ideias que você reflete, e note que essas ideias elas não estão voando aí, né? Elas estão no seu pensamento, estão no meu pensamento, estão no nosso pensamento. Nessa medida ela é nossa, mas ao mesmo tempo ela já foi construída historicamente por outras pessoas, por pessoas que não conhecemos, pessoas que talvez nem estivessem esperando a nossa existência. Então as produções que elas apresentaram, que elas trouxeram a vida, digamos assim, fizeram emergir, trouxeram a existência, não necessariamente elas pensaram no nosso bem-estar, ou ainda que pensaram, elas pensaram dentro de um contexto diferente do contexto atual. E aí esse ato é mutuamente um ato de público, ele é também coletivo, embora parta necessariamente de um lugar individual. Essa é a contribuição. Ficou grande esse vídeo, mas é isso aí.